Muita gente reclama que eu uso plato em vez de densidade, mas hoje eu tô aqui para convencer que quem tem que mudar são vocês e não eu. Sempre tem alguém bravo comigo porque eu usualmente me refiro à unidade de concentração de açúcar no mosto como graus Plato, enquanto a maior parte dos cervejeiros caseiros utiliza densidade. Mais precisamente, gravidade específica. E, em função disso, eu acabo usando as duas, misturando, ora falando uma, ora falando outra na mesma frase, e isso acaba causando mais confusão ainda. Então, vamos acabar de vez com essa questão. Gravidade específica ou densidade é uma unidade muito ruim americana, quase igual todas as outras unidades americanas. A gente acaba utilizando por convenção, porque se acostumou, mas existe uma unidade alternativa, que inclusive é padrão no resto do mundo, que ela é melhor, mais lógica. Na verdade, basicamente, cervejeiros caseiros utilizam densidade como unidade de concentração de açúcar em função de ser inspirado, de ter toda essa bagagem que a gente tem dos americanos e a gente acaba se acostumando com isso. Mas densidade é uma unidade realmente ruim. É igual se a gente usasse onças por galão para se referir à dosagem de lúpulo. Acostuma? Acostuma. Mas se você precisar converter para uma unidade um pouco maior, já inverte tudo porque não tem um padrão dentro dessa unidade. Gravidade específica é a relação entre a densidade do mosto e a densidade da água aferida a 20 graus Celsius. E como o mosto ele é composto majoritariamente por açúcar e água, e açúcar tem uma densidade definida, a água tem uma densidade definida, e quando a gente mistura as duas coisas, a gente tem água, densidade padrão, 1000 a 0 graus Celsius, né? A gente vai adicionando açúcar, como o açúcar tem densidade maior, vai aumentando a densidade da água e a gente pode correlacionar isso com a concentração de açúcar, porque é definido. Se você colocou 10% de açúcar, vai dar uma densidade definida. Se você colocou 20% de açúcar, vai dar outra densidade. Se você colocou 30% de açúcar, vai dar outra densidade. Então a gente já vê que ela é uma unidade indireta. Você faz a medição e em vez de converter em concentração de açúcar, utiliza aquela leitura ali. É igual se a gente pegasse, sei lá, índice de refração para calcular o IBU. Em vez de a gente transformar em IBU, a gente chama de... Não é índice de refração, né? Na verdade é absorbância, desculpa. Não sei se isso é um bom exemplo. Mas enfim, a gente está pegando a leitura, em vez de transformar na unidade, a gente vê a leitura direto. Além disso, a densidade não é uma unidade linear. Se a gente tem 1040, que representa mais ou menos 10% de açúcar, e a gente dobra isso, 1080, 1080 não representa 20% de açúcar. Tem um errinho nisso. Na verdade, se a gente traçasse um gráfico entre a água pura, que deveria ter a densidade da água pura, e o açúcar puro, que deveria ter a densidade do açúcar puro, existe uma curvatura, um desvio da idealidade. Isso acontece com qualquer mistura, é bem comum. E quando a gente mistura duas substâncias, elas não terem um comportamento linear médio entre as duas substâncias, salvo nos extremos. Nos extremos ele vai ter realmente ou a densidade da água pura ou a densidade do açúcar puro. Então existe um erro quando a gente... um desvio da idealidade. A gente está acostumado com isso. Para cerveja, como a gente usa numa faixa pequena, normalmente entre 10% a 20% de açúcar, esse desvio ele é quase nulo, ele não é nulo, ele é quase nulo, mas de qualquer forma não é linear. Só para vocês terem ideia, esse gráfico aqui representa a densidade em função da concentração de açúcar. A linha azul é a densidade real para cada concentração de açúcar possível e a linha vermelha é a densidade caso fosse ideal, caso fosse proporcional exatamente à concentração de açúcar. E além disso, quando a gente fala de densidade, tem aquele 1000 e alguma coisa ali na frente que é só para atrapalhar. Na verdade, não é nem 1000, né? Se a gente for ler certo, ali é um ponto. A gente tem uma densidade de 1048, na verdade, seria de 1,48, mas a gente acaba falando 1000. E isso não parece, mas isso atrapalha muito quando a gente vai fazer algumas contas, porque esse 1000 na frente, ele não serve para nada, ele não tem significância. Ele é só algo somado ali. Então, se a gente quiser calcular a atenuação aparente de um mosto fermentado, por exemplo, a gente tem que pegar a diferença entre AOG e FG, multiplicar por 1000 para tornar 1000 efetivamente, porque nem é 1000, né? É 1 ponto alguma coisa. Aí subtrai 1000, porque esses 1000 não servem para nada, eles só atrapalham.
Aí a gente divide pela densidade original, só que a gente tem que multiplicar por 1000 e subtrair 1000. Para qualquer conta que a gente vai fazer com densidade, a gente tem que sempre multiplica por 1000, subtrai 1000, porque esses 1000 não servem para nada, não tem significância. O que importa para nós é só os dois últimos números ali, e se eles fossem lineares, seria melhor ainda. Tanto que no cálculo da atenuação aparente tem um pequeno erro, mas que a gente não vai falar aqui nesse vídeo, a gente fala num vídeo próximo. A unidade alternativa é o extrato, medido em graus Plato. E graus Plato não poderia ser mais simples possível. Graus Plato refere-se à porcentagem de açúcar em massa que está no mosto. 12 graus Plato representa 12% de açúcar. Você dobra 24 graus Plato, representa 24% de açúcar. 50 graus Plato representa 50% de açúcar. Tudo isso avaliado em massa. Massa de açúcar dividido por massa do mosto, massa total. E olha como as coisas ficam mais simples. Quer calcular a atenuação aparente? Então você faz a diferença entre a OG e a FG, por exemplo, de 1012 para 3, 9, e divide pela OG, 12, dá 0,75, 75%. Não tem que ficar fazendo todas aquelas operações. Eu entendo que a gravidade ou a densidade ela é uma unidade útil porque quando a gente começa a fazer cerveja, normalmente a gente utiliza o densímetro para aferir a concentração de açúcar. E o densímetro está por padrão aqui nessas unidades de densidade. E aí a gente acaba se acostumando e a gente acaba utilizando no dia a dia. Mas hoje, um refratômetro como esse custa a mesma coisa que um densímetro e ainda, se usado corretamente, ele vai trazer mais precisão, tanto na medida de açúcar do mosto, quanto na medida do açúcar fermentado já. Que isso é um problema do refratômetro, sim, porque você tem que usar uma tabela de correção, e a gente vai falar disso no próximo vídeo aqui, mas se utilizado corretamente ele traz mais precisão, pelo menos que esse densímetro aqui. Porque esse densímetro aqui, a escala dele, ela é muito... as unidades significativas dele são muito pequenas, né? Você tem as leituras de 2 em 2 unidades de densidade. Isso já é meio grau Plato de erro, é muita coisa. Sem contar que aqui a gente usa uma gota de mosto. No mosto quente, se a gente precisa resfriar para fazer a leitura precisa, é muito mais rápido. Do mosto fermentado ou da cerveja final, a gente tira uma gota do fermentador, o que não vai ocasionar voltar oxigênio, que vai ocasionar oxidação. Claro, precisa da correção, mais uma vez, é muito importante, porque quem não sabe utilizar geralmente acha que está tendo uma leitura errada. Se você fizer a leitura com álcool, que é o que tem na cerveja final ou no mosto fermentado, açúcar e água, a leitura que dá aqui no refratômetro ela não é verdadeira, ela não representa a quantidade de açúcar exatamente, mas é muito fácil fazer a correção. Então a minha proposta é a seguinte, eu não vou deixar de usar as unidades de densidade, eu sei que é muito mais fácil para quem está começando, mas vamos migrar aos poucos para a unidade de extrato? O conceito é muito simples, como eu falei. 1 grau Plato é 1% de açúcar, 10 graus Plato é 10% de açúcar, 20 graus Plato é 20% de açúcar. É muito simples. E se a gente quiser converter entre densidade e grau Plato, é bem fácil, pelo menos em densidades mais baixas, onde a gente pode assumir certa linearidade. Para transformar a gravidade e densidade em grau Plato, você pega só os algarismos significativos, os algarismos finais, e divide por 4. Por exemplo, 1048, divide 48 por 4, dá 12. Ou seja, uma densidade de 1048 é equivalente a 12 graus Plato, que é 12% de açúcar. Uma densidade de 1060, pega o 60, divide por 4, dá 15, ou seja, 15 graus Plato, 15% de açúcar. Como a gravidade ela não varia linearmente, a partir de 1060 começa a ter um erro já significativo em fazer isso. Mas como a maior parte da cerveja a gente faz até aí 1060, dá para usar essa conversão rápida muito fácil. Só lembrar, divide por 4 ou multiplica por 4. A recíproca é verdadeira, você tem um extrato original de 10 graus Plato, multiplica por 4, 10 vezes 4 dá 40, então você tem uma densidade de 1040. Para quem é amante de densidade, por favor, não me dê hate, eu só estou dando as minhas opiniões porque eu acho que a unidade de extrato é muito mais lógica e muito mais fácil de ser utilizada. Mas diz aí nos comentários qual unidade você prefere e se você vai adotar a minha proposta de começar a usar as unidades de grau Plato, caso ainda use densidade. E no próximo vídeo a gente vai ver como utilizar de forma adequada o refratômetro para ter leituras mais precisas do que utilizando o densímetro. Até lá!